Sou do São José, não posso negar, tenho tradição no meu boi bumbá. Sou do São José. Sou Frederico Daniel Paulo Rolim de Góes. Eu sou, acima de tudo, um humanista. No meu boi bumbá, tenho os pés no chão para caminhar, com o boi garantido nas ruas da ilha, na simplicidade desse teu cantar. Eu acredito muito no ser humano. Minha formação acadêmica, sou jornalista, músico, prático, que aprendi com a vida. Tenho hoje 73 anos, saí de Parintins com 16 anos para estudar em São Paulo. Depois cheguei à faculdade de jornalismo, comunicação social Casper Libero, na Avenida Paulista. Virei jornalista e trabalhei durante muitos anos lá em São Paulo como jornalista, mas acabei me envolvendo com a arte de tocar, através de um movimento muito grande que teve em São Paulo, que foi o movimento de música latino-americana, de todos esses países fronteiriços nossos que se mandaram para São Paulo, fugindo das ditaduras que existiam na nossa América Latina aqui, para o Brasil, embora a gente vivesse também numa ditadura. No teu teto de vidraça, meu desafio é sempre uma lição. Tive contato com pessoas maravilhosas que estão aí com o nome nacional, Geraldo Vandré, grande criatura humana que eu conheci num momento, numa república na USP, na rua São Manuel, lá na entrada da USP, e criaturas fantásticas que a gente teve a oportunidade de conviver, né? Maria Antônia, que foi um movimento muito onde se encontrava todo mundo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Grosma, Serginho Grosma, que ele fazia os trabalhos maravilhosos, também tipo assim de quintal, vamos dizer assim, da escola lá, que era, se eu não me engano, era a equipe, a escola onde ele fazia esses eventos. Então, da mesma forma, a gente se envolveu e era um movimento muito natural. Eu nunca imaginei que, de repente, eu fosse me envolver com tudo isso, né? Eu saí de Parintins, assim, o projeto era estudar, né? E acabei me envolvendo com a música, me envolvi com esse instrumento aqui, que foi a minha grande relação de convivência com a música, de começar a entender o que era música, né? Comecei tocando percussão num grupo chamado Chasque, mensageiro em Quechua, depois no Machitum, na língua dos araucanos lá do Chile, reunião dos bruxos, bruxo no sentido de conhecimento, né? E por aí as coisas foram acontecendo. Eu nunca fui muito, eu sou geminiano, então nunca fui muito de planejamento, eu sempre fui muito da vida. Sempre acreditei muito nos desígnios da vida, e que a gente tem que acompanhar aquilo que ela realmente faz com a gente. E fui entendendo isso com o tempo. Até me envolvi realmente de corpo e alma com o movimento latino-americano, que era um movimento realmente de fazer com que as pessoas pudessem entender que o processo da liberdade é um processo divino, né? O ser humano nasce liberto. E tudo que eu sei, todos os conhecimentos que eu tenho, eles não são propriedades minhas, eles são propriedade da minha comunidade. Então, a partir daí, ficou muito claro na minha cabeça de que os preconceitos existem porque eles são criados. Ele não nasce com o ser humano, ele não é genético do ser humano. Eles são criados na convivência daquelas pessoas que criaram isso. Então, em cima desse conceito, é que eu comecei a trabalhar músicas com os amigos. Mas esse instrumento aqui, ele trouxe para mim assim, a ligação que eu acho que a vida, os desígnios da vida, determinaram para que ele chegasse a mim. E fui aprendendo, depois da percussão fui aprendendo. Aprendi muito com um grande músico equatoriano, chamado Vicente Guilherme Noriega Moreno, era o líder do primeiro grupo, do grupo Chasque que eu toquei. Ele era arquiteto, dava aula de ergonomia e me passou muitos conhecimentos, músicas fantásticas, né? Me colocou no plano do conhecimento sobre a música latino-americana, que na realidade
nada mais é do que a música dos povos originários que estão por aí ainda, subsiste e, se Deus quiser, vão subsistir. Eu queria falar um pouco do Raízes de América. O Raízes de América foi um grupo que ele causou um grande bem em termos profissionais, mas ele acabou reduzindo um movimento que existia lá em São Paulo. Eram vários grupos, Tarancon, grande grupo, Mira Mirá, que era a grande cantora, Mira, né? Gente da melhor qualidade, Macuco, grupo Macuco, grupo Raízes, que não era Raízes da América, era Raízes, que era um grupo que trabalhava música de raízes também, Raça Índia, grupo Água, que é lá do Chile, que inclusive chegou a gravar com o Milton Nascimento, aquela música Caldeira, né? Aí que o charango começa a aparecer a nível nacional no Brasil, né? Então, essa relação trouxe uma profissionalização, né? Para nós éramos totalmente underground, nós tocávamos porque nós tocávamos, não tinha negócio de produção, que produção? Não tinha negócio de produção. Nossa finalidade era tocar e tchau. Com Raízes da América não, a gente já passou a receber por ensaio, né, e para fazer um grande espetáculo. Então o Raízes da América me ensinou a ser profissional. Tive a felicidade de ser dirigido, na época, um dos maiores diretores de teatro do Brasil, foi Flávio Rangel, que na época, na revista Billboard, era considerada, que era a grande revista de crítica da época, sobre arte, de modo geral, de música em si, e ele era considerado um dos quatro maiores diretores de teatro do Brasil, do planeta. E dirigiu Simone, nos dirigiu num espetáculo no Canecão, né? Que nos levou a gravar o Fantástico. Tudo isso trouxe uma carga de conhecimento muito grande para mim. Então chegou uma hora que, da mesma forma que eu fui para São Paulo, como eu falei, que eu acredito muito nos desígnios da vida, eu não planejei, eu vim fazer um espetáculo chamado Flor da Magia, eu e o Zeca Bahia, que Deus o tenha, no passado, um ano e meio atrás se foi, autor da música Porto Solidão, morou comigo, um grande compositor de uma sensibilidade enorme. Esse processo todo me trouxe essa bagagem, essa mala de conhecimento, veio comigo para Parintins quando eu voltei em 85. Eu cheguei em São Paulo em 65, então, ou seja, foram exatamente 25 anos. Para falar a verdade, eu não sei por onde começar, mas eu vou começar. Vou começar por Parintins. Quando eu era menino, na madrugada, ouvindo os bois. O silêncio da madrugada, na época, eu associo muito ao silêncio de quando você está numa sala de uma grande orquestra sinfônica, onde o silêncio é absoluto. A madrugada em Parintins, nos anos 50, 55, 56, 57, o menino, era essa sensação. Então você ouvia a orquestra longe. Só tinham duas orquestras em Parintins, a do Garantido e a do Caprichoso. E eu tive a felicidade de ouvir essas duas orquestras nesse silêncio da madrugada. Vou tentar lembrar alguma coisa aqui, né, da época, que é a parte mais sensível que acabou me formando musicalmente. Apesar de ter tido uma formação no Colégio do Carmo, Irmã Genoveva, Padre Jorge Fresini, Padre Augusto, no Colégio Batista com o Pastor Lessa, professora Débora, professora Raimunda, professora Hilda, que me ensinaram o canto orfeônico, ou seja, esse ambiente que eu vou tentar passar para vocês. Bem, eu vim aqui para contar um pouco para vocês do processo, né? Processo, por exemplo, do charango. Tem toda uma história, a gente fala do boi, e aí entra vou chamar de meu menino, porque eu conheci ele menino, foi o Silvio Camaleão. Cheguei em Parintins, né?
muito complicado viver de música, né? Eu vinha de São Paulo. E o Silvio, eu não tinha percebido, mas depois eu fui descobrir que ele, na realidade, se aproximou de mim, porque ele era amigo de um sobrinho meu, o Caldi, e ele vivia por lá, e na redação do jornal que eu abri, o Parintins, ele se aproximou muito de mim. Depois eu percebi que, na realidade, tinha se afeiçoado do charango. E passei as notas para o Silvio e tal. E o Silvio foi uma das primeiras pessoas a gravar uma música com o charango comigo, que foi 5-1 vai virar 6, que foi a minha primeira toada, inclusive. E ele ainda não tocava direito e tal, mas estava meio com medo. E tinha um gravadorzinho, gravador de fita cassete e tal, ali na João Melo, onde era a minha casa, com a minha cunhada. Conclusão, o Camaleão começou entregando meu jornal, que era o Parintins, né? Depois virou, vamos dizer, o meu chefe de reportagem, sem fazer reportagem, ele tomava conta da redação. Por que ele tomava conta da redação? Porque ele ficava com charango e lá ele descia ele a porrada. E ele foi aprendendo o charango e tal, e eu gravei, foi o 5-1 vai virar 6, que foi de 85 para 86. Exatamente, o Camaleão entrou logo no processo que eu cheguei em Parintins. E eu queria explicar uma coisa, porque tem o Camaleão que introduziu o charango, não sei o quê, isso é irrelevante para o meu tipo de sentimento. O relevante é você contar como o charango, para ele chegar até a mão do camaleão, esse que é relevante. Quando eu comecei a aprender charango, eu também tive o mesmo processo. Eu comecei tocando percussão. Só que como nós éramos poucos músicos, a gente teve que aprender sanfona, charango, que a gente fazia, os arranjos eram assim, larga aqui, pega aqui, e a gente fazia os arranjos assim, todo mundo tocava tudo. Acabei aprendendo charango, quena, quatro venezuelano, tiple colombiano, que é um instrumento que nós pouco conhecemos, é um pouco desconhecido, mas é um instrumento maravilhoso. É um instrumento de 12 cordas, e são 4 grupos de 3 cordas, que parece muito com som de cravo. E trouxe todos os instrumentos para Parintins e tal. Então, esse processo do charango, ele começa na realidade, a introdução do charango, ele começa na realidade em São Paulo. No primeiro grupo, no Chasque, nós fazíamos os últimos 20 minutos eram toada de boi, do Garantido e do Caprichoso. E era charango, violino, né, violão e legueiros e a percussão andina, que a gente chama, que eles chamam de bateria andina, que são vários instrumentos que tem de percussão. E a gente já tocava o charango. Então, o próprio Cantiga de Parintins, que a gente fez com o Chico lá em São Paulo, o arranjo era muito de toada mesmo, com um solo muito puxado para toada e o charango comendo no centro. Tinha 2 companheiros chilenos que tocavam comigo, que eles montaram um boi, na época era Febem. Eu fiz o projeto para eles, eles gostavam, né? Aí construíram um boi de papelão lá na festa. Eles fizeram lá e apresentaram o boi lá com as toadas de quem? Garantido e Caprichoso, que foi que eu passei para eles. Então eles montaram esse boi na Febem e lá eles se apresentavam e ganharam o dinheiro deles lá do projeto que eles apresentaram. Então, esse processo do charango, ele vem já desde lá, porque a gente sempre tocava. Eu fiz o lançamento de uma cantora baiana lá em Salvador, chamada Diana Pequeno. Ela foi lançar o disco dela e o marido dela era muito amigo nosso, tinha tocado com a gente no Chasque. E o Décio Marques, que andou aqui por Manaus também, e ele teve por aqui, ele era marido dela, e ele falou, ela viu a gente tocando e disse, não, eu quero fazer um encerramento com esse trabalho de vocês, que vocês finalizam de vocês, que era exatamente o boi. Então, no lançamento da Diana Pequena, lá em Salvador, no Teatro Castro Alves, nós fizemos o lançamento com esses 20 minutos, que era uma coisa para cima, né, violino, charango, tipo boi mesmo, boi para cima, né. Só que não era a nossa batucada, né, depois na batucada ia quebrar o teatro todo. Mas mesmo assim, chacoalhava a roseira, o povo via abaixo mesmo. Então, a força da toada, ela, na vertente de Parintins, ela vem com uma força muito natural, ela vem com uma força de raiz mesmo, sabe? Se a gente precisasse ter a toada para falar um pouco do que somos nessa Amazônia, do que fomos e do que somos nessa nossa Amazônia, né? Então, o charango, ele chega em Parintins
pelo que eu falei antes, pelos desígnios da vida. Eu nunca imaginei que eu voltaria a Parintins, nunca passou pela minha cabeça, porque eu estava totalmente envolvido com a música, em São Paulo, ganhando bem, muito bem, mas são os desígnios da vida. Vim para Manaus fazer um show com o Zeca Bahia, Deus o tenha, está lá de cima nos vendo, e de repente fui para Parintins assistir o festival. Quando a gente voltou, eu digo, vou voltar para Parintins. Ele voltou para Bom Jesus da Lapa e eu voltei para Parintins. O Zeca me ensinou também muita coisa, né? Essa questão da humildade, eu não sei se bateu muito. Ele tinha uma música que ele cantava, que ele dizia assim, isso me marcou muito, que ele dizia assim, tenho fé em mim e no santo da minha mãe, tenho fé em... Então, todas as vezes, o Zeca fez grandes sucessos, mas quando a gente estava junto, tocando na liberdade do descompromisso, né? De ter que fazer aquela coisa formal, ele sempre cantava essa música que chama Fé Ferro, né? Uma música fantástica dele. Então, tudo isso é uma somatória de informações que acabou vindo para Parintins. Em 85, quando eu voltei, quando a gente veio para fazer o show no Teatro Amazonas, como a gente tinha um show chamado Flor da Magia, juntos, em São Paulo, e viemos fazer esse show. Só que aqui estava tendo um movimento da música amazonense, Projeto Nossa Música. O superintendente era o Lino Xíxaro, e nós viemos, até ele convidou a gente para vir, ele era superintendente, convidou a gente, viemos para fazer o show, só que estava rolando esse projeto, aí eles propuseram para a gente o seguinte, não, você faz com o grupo Tariri, e o Cid e o Zeca faz com o Pedrinho Ribeiro, lá de Parintins. E assim nós fizemos o show. E acabamos indo para Parintins assistir o festival. Nunca tinha visto o festival, tinha menor contato com o festival. Eu era paulistano, trabalhando, tocando na noite, nas maluquices naturais, né? De quem toca na noite. E fui com o Zeca para Parintins. Aí eu lembro, nós estávamos na João Melo, aí um dia ele disse assim, estava todo mundo tomando uma cerveja, ele virou assim, isso aqui foi um cometa que caiu aqui. O que ele quis dizer? A energia era tão grande que ele sentiu, a energia foi tão grande que ele sentiu, que ele falou isso aqui foi um cometa que caiu aqui, né? Então, essa força veio junto, tudo isso veio junto. Então, alguma coisa me diz que eu tinha que ter vindo. Simplificando. Voltei para São Paulo, entreguei a minha casa, que era uma casa alugada lá na Vila Madalena, né? E fui um dos criadores, junto com aquela moçada toda, Pena, Bendengó, uma porção de gente, Papete, todo mundo morava nessa área lá que era a Vila Madalena. Então, um dos criadores lá ajudou a criar a Feira da Vila. Então, venho para Parintins, volto para Parintins. Zeca ficou e eu vim embora. Trouxe meu filho, né, Marcelo, mora hoje na Bélgica, é dançarino, coreógrafo, está para lá fazendo o trabalho dele. Então, me mandei para Parintins. E aí, abri o jornal, depois de 10 anos com o jornal, só trabalhou um ano no Caprichoso, o resto tudo no Garantido. Só no vermelho durante 9 anos. Um ano só azul. O resto só no vermelho. Digo, não, aqui vamos fechar, que não vai dar certo. Aí foi que eu acabei me envolvendo realmente com a questão musical, já tinha me envolvido de uma forma muito amadora com Vento e Proa, Neto Ferreira, Camaleão, já tocando, construímos um pão inclinado, que está até hoje com o pessoal do Ajuri. A gente fez também, viajando nessa questão da América Latina, construímos esses instrumentos, charango, quatro, aí Paulinho do Sagrado, todo mundo. Eu digo o seguinte, que eu vou me referir o Nil, que ia ter essa liberdade, como referência, porque eu vinha de um processo profissional, mas não de formação clássica, não de formação de escola de música. E tinham poucos músicos em Parintins. Então eu digo o seguinte, esse movimento que aconteceu nesse período aí, que começa aqueles festivais, ele foi muita coragem desses meninos.
porque ninguém sabia tudo. Ninguém sabia. Eu mesmo não tinha certeza de nada. Eu era um músico prático. Né? Vou aqui, toco, inventa daqui, tiro. Como eu aprendi com o grupo, os grupos que eu toquei. Então, de repente aparecem pessoas que me impressionaram pela força, porque nas bandas que eu toquei, isso era muito importante. O músico que tocava quietinho não dava certo, nunca ia rolar. Então o músico tinha que ter punch de palco, de não sei o quê, de chegar e dizer, sou eu, pá. Embora ele fizesse só 2 acordes, mas ele tinha que chegar lá e dizer, olha, esse aqui que eu sei, e botar para cima. Então, essa força esses meninos tinham. E eu acho que isso é que fez, eu não digo eu, não fui eu. Esses meninos carregaram esse festival de Parintins e puseram aonde ele está até hoje. Eu acho que foi essa força do desprendimento musical que levou, né, a gente ter hoje grandes peças nossas de lá trabalhando no Nil. Eu cito como exemplo que eu conheço o Nil, sei o trabalho dele de instrumento, né? Coisa que a gente não tinha. Hoje a gente vê em Parintins músicos. Eu falo para o meu filho, Fredinho, Fredinho, se eu soubesse o que tu sabe de música, meu filho, eu não tinha gravado Sol Fantástico, eu estava muito, era longe, rapaz. Porque é assim, né? Mas o que traz a felicidade é exatamente isso, você poder ter contribuído para um resultado que vai além de você. Esse resultado é coletivo, é de uma comunidade, que é a comunidade parintinense, que eu não considero só comunidade parintinense, eu considero comunidade amazônica. Parintins conseguiu abrir um leque de percepção sobre as questões amazônicas. Eu acho que esse que é o grande mérito do Festival de Parintins. Então, essa percepção veio com esse resultado que o Festival de Parintins traz em função desses meninos. Porque a força está neles e está hoje. Né? Pelo processo natural da vida, a força está neles e eu sinto isso. Me sinto gratificado por isso. Não preciso absolutamente de nenhum pedestal, né? Absolutamente nenhum. Meu único pedestal é a certeza de que esses meninos vão levar muito mais além do que a gente já chegou. Na realidade a gente foi meio contido, a gente não podia colocar tudo de uma vez, tinha um preconceito muito grande sobre a questão harmônica, lembra? No ano que o Caprichoso entrou na arena com harmonia, nós estávamos gravando no Tomazelli com tudo. Aí fizeram uma reunião, o Erdir fazia a apresentação lá no municipal, fazia a apresentação lá no municipal, e aí reuniram lá, Tadeu, Rosiane, não, ninguém quer, tira. Aí, olha, já tinha gravado charango, o Sidney tinha colocado baixo, tinha colocado tudo, né? Aí de repente, pô, não pode. Não, e aí entrou um violãozinho, aí o Caprichoso veio com toda a harmonia. Ou seja, nós fomos impedidos de fazer. Então havia um preconceito interno contra a harmonia em boi. Né? Eu fui presente em 92 e um companheiro nosso me convidou para ir comer um tambaqui na casa dele. E lá ele fez uma homenagem para mim, abriu um telão com o festival de 92. Meu irmão, uma desafinação, que eu digo, pelo amor de Deus, o que a gente fazia? Você tá entendendo? Claro que eu percebia isso, mas ninguém queria, pô, né? Então, a gente foi muito comedido nesse processo de não estuprar a tradição, a tal da tradição. Sobre isso eu tenho um depoimento meu num livro da UFAM, que chama Sou Malu. Num debate fui eu, Dona Dinéia, para lá, e eu Dinéia agoniada, porque foi o tempo do canto da mata, estourou o canto quente, porrada no boi, cacete, e eu ouvindo lá, né? Porque a tradição é isso, a tradição de eu vou mostrar, falar para vocês o que eu vejo como tradição. O Dinéia preocupada, né? A gente já tinha levado couro lá no auditório, tanto da acadêmico como de professor. Aí eu digo, olha, eu vou traçar para vocês aqui como é que eu vejo a tradição. E eu mostrei para ele, digo, olha, quando eu era menino, os tambores eram feitos nos
fazia com uns caixotes de madeira, aí pegava a cobra da jiboia, punha para amolecer na água, metia metia um prego em volta, e na fogueira esquentava e metia a porrada. Esses eram os tambores. Depois chegaram umas latas de óleos, né? Aí era aquele óleo texaco. Aí começaram a fazer o que era encorado nessa lata. Aí quando eu estava no grupo escolar Araújo Filho, lembro como se fosse hoje, vou lá, chegam os primeiros tambores, não tinha a resposta, era só, mas já com tarraxa mecânica, né? Aí depois descobriram que se colocasse uma pele embaixo, funcionaria melhor, abrir um buraco aqui. Então, isso é evolução. Falei, tradição humana é a busca do conhecimento. O ser humano não nasceu para ficar ali de 4, senão ele estaria de 4 até hoje, né? Então, a tradição é você caminhar com os conhecimentos que você tem. Você não pode abandonar os conhecimentos. Agora, você transformar em tradição, quando eu posso evitar de pisar no espinho, eu vou usar uma sandália, eu não vou usar porque eu sempre andei descalço, né? Então, isso eu passei muito para eles lá. Então, a tradição ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada, entendeu? Então, nós, na época, nós fomos comedidos nessa questão musical. Nós ficamos, né, ali patinando até que as coisas foram abrindo. Quando surge o ritmo quente, eu, na minha lá, tô ouvindo, né? Claro, garantido naquela coisa bem tradicional. Mas eu sabia que aquilo era um processo. Por quê? Porque quando eu trabalhei num grupo latino-americano e que eu tive que sair do grupo porque eu e mais 2 chilenos, a gente tinha uma ideia de projeção. E a pessoa, o arquiteto, inclusive eu citei no depoimento aí, que é o Guilherme, uma grande figura, ele queria que a gente ficasse naquela amarração autóctona, de que tem que ser como sempre foi, sabe? E a gente já tinha um lance de projeção, já compunha coisa, já vinha compondo, né? Em cima do que a gente... Aí, conclusão, saímos 3 e formamos um outro grupo, que a gente pudesse abrir os horizontes. Então, para mim, aquilo era um horizonte que estava se abrindo, só que eu não podia chegar lá, não, está certo ou está errado. Eu vou falar o que eu acho sobre a tradição. Porque se você se manifestasse naquele momento, eu mesmo como um formador de opinião na época, estava no auge, né? Eu poderia estar, o cara está incentivando a acabar com a tradição. Então eu tive todo esse... A gente foi muito comedido nesse processo, mesmo sabendo que a gente estava certo, né? Como é que eu vou cantar sem apoio harmônico, né? Pô, não dá, era uma coisa muito clara na cabeça da gente. Então, quando a gente chega na produção do disco, tanto que eu lembro que era o Zé Valmir, o presidente, ele me parou na rua, eu já estava um pouco afastado dessa questão musical, porque tinha uma série de... Digo, não, deixa eu ficar para cá. Ele me parou um dia, eu queria que tu produzisse o disco do Boi. Em 95 foi feito o primeiro CD. Esse primeiro CD foi feito com bandas, com a Juri, Garantiando, não sei o que lá, uma pessoa de banda. Aí ele me chamou, não, Zé, eu não vou porque é muito complicado, cara, minha cabeça é outra, eu venho de um outro processo. Não, mas qual é o problema? Eu falei, olha, se for, eu vou escolher os músicos e não quero banda. Eu vou escolher das bandas os músicos que eu acho que tem condições de gravar. Pô, mas sabe como que é? Aí, pô, passou um tempo, uma semana, ele volta a me procurar. Meu irmão, faça o que você quiser, mas eu quero que você produza. Tá bom. Aí foi quando a gente começou lá na Amazon Rec a produzir. E a linha era essa, era pegar os músicos que realmente tinham condições de enfrentar uma máquina. Né? Tu sabe, né, Nil? Nem todo músico tem condições de enfrentar a máquina. Chega lá, o bicho treme e aí fica ruim, depois você fala, não vai dar. É uma coisa, né, constrangedora, né? Então tudo isso a gente teve muito cuidado. Mas como ele deu carta branca, aí eu já conheci o Sidney, eu sabia da capacidade do Sidney. Chamei o Sidney desde o início, não, Fred, vamos por aqui. E fomos trabalhando isso devagar. Os backing, né? Quando, não, aquele negócio de apoio, eu não quero apoiador. Tem que ser back, tem que ser pessoas que sabem cantar, que sabem... Back é back, cantor é cantor, vamos... Então foi um processo, né? Até a gente chegar num denominador comum, fomos avançando. Eu sempre disse o seguinte, se você não tem no teu espetáculo, no lugar onde você está, e você está produzindo um espetáculo, você não tem alguém, você tem que buscar onde tem. E nós fomos buscar metais, fomos buscar violino, não tem outro caminho.
né? Por quê? Porque você vai se incentivar. Hoje tem um menino lá em Parintins que está com um violino maravilhoso, né? Então, porra, o Nicolai, por exemplo, porra, um cara do coração que foi, nunca foi por dinheiro. O cachê olha o cachê do Nicolai, o cara que é o cara lá da Orquestra Sinfônica, garantido pagava R$ 2.000, 1.000 ele dava para o cara que estava no lugar dele. E ele é o diretor lá ele que é o regimentador geral da orquestra. Então, puta espala, porra, de primeira, né? Então, isso trouxe o quê? Daqui a pouco já não é mais o Nicolai, não é mais a Helena, daqui a pouco senão não vai, mano. Então esse foi o caminho, né? A música, ela é muito aberta, ela está além do que a gente mesmo que trabalha com ela pode imaginar. De repente, os meandros da música, é só ela que sabe, e é ela que te conduz, não é tu que conduz a música. Essa é a minha percepção, né? Ela te conduz, ela vai te levando. Se você for atrás dela, você vai se dar bem. Se você quiser ir contra ela, mano, não vai em lugar nenhum, né? Então, é mais ou menos isso que passou com a produção do Disco Garantido. Nós sempre nos associamos ao que poderia ser de melhor. O boi, para mim, do que eu lembro assim, é uma das últimas expressões de massa. O rock de massa, né, carnaval e tal, a toada, o boi é a última. Então, e é porrada, eu vejo assim, boi não é para ouvir em FM, boi é para ouvir na porrada, bebendo, ouvindo alto, caralho, a coisa, né? Porque ela é isso, ela é visceral, ela não é intimista, né? Pode até ser, tá aqui, então, a gente gravou, mas a toada, ela pede isso, ela pede você vir com tudo para fora, né? Ela é muito teatral, ela te puxa muito para o teatro, ela te puxa para tua revelação enquanto pessoa ali envolvido com ela, né? Então envolvido com a toada, ela te traz essa força, né? Então para mim essa experiência, claro, vem várias coisas, vem Raiz de América, vem o Willy Verdaguer, que era o nosso produtor da banda do Raiz de América, que era um músico argentino, e fez os baixos dos Secos e Molhados, tocou com Raul Seixas, Tônio Zanan, que também tocou com Raul Seixas, que vinha da época da Jovem Guarda. Então os caras eram... Então essas informações tudo vieram trazendo essa possibilidade de conhecimento, entendeu? Então eu sempre digo, pô, eu tive a felicidade de trabalhar com gente que sabia muito mais que eu. Então você tem que aprender, você não vai brigar com quem sabe, você vai aprender, o caminho é aprender. O caminho é de saber que existe alguém que pode te dar uma lição. Eu falei um pouco antes lá sobre essa questão, quero tocar um pouquinho só, que é essa questão indígena que enche meu coração, enche minha alma. Eu escrevi uma toada, eu era presidente do Boi e essa toada não passou. Ele chama Coração Amazônico. Mas eu quero só... tem muito a ver com isso. Que diz assim: meu coração amazônico é eterno, como o índio que vive dentro de mim. Camaiurá, Sateré, Maué, Macuca, Iapoia, Nomami, Corubo, Tupi, Guarani, Uaimiri, Carajá. Tudo em transformação, ressurgindo das raças, um novo povo. Tudo em transformação, ressurgindo das raças, um novo povo. Vai nascer do chão, vai nascer do chão. Um novo povo vai nascer do chão. Um novo povo vai nascer do chão. Um novo povo vai nascer do chão. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito de que nós temos essa obrigação, nós temos esse compromisso, nós temos essa dívida com esses nossos povos originários. Os índios que tomaram conta dessa floresta durante milênios e viveram aqui sem precisar derrubá-la. Eu acredito muito nisso. Esse povo já nasceu, somos nós. Somos nossos filhos que temos essa responsabilidade de fazer que
não mais só o Festival de Parintins seja essa voz, mas que a Amazônia como um todo tem que começar a falar por si só. A questão indígena é uma questão muito séria. Eu penso muito sobre isso todos os dias. Creio nisso, creio que os índios, muitos foram exterminados, mas eles estão aí. Eles têm uma sabedoria, principalmente sobre essa interconexão da nossa vida com o planeta, com o meio ambiente que a gente vive. E eles têm muita coisa a nos ensinar. Já nos ensinaram a comer bem, principalmente na nossa região. Tudo que a gente come, foram eles que nos ensinaram a nos alimentar. Então, é obrigação nossa, é um dever, sobretudo um dever. A Cantiga de Parintins eu queria contar um pouco dela, porque Venâncio foi uma criatura fantástica, eu era menino. É incrível nas coisas, você nunca imagina que você vai conviver com pessoas das quais você foi fã, diria fã não, era pessoas assim que marcaram a minha infância, ouvindo música na minha infância, né? E eu ouvia muito, eu quero o boi no pé da cajarana, eu quero o boi amarrado no pé da cajarana, eu amarrei o boi no pé, isso foi sucesso nacional, e tocava em Parintins, tocava no Brasil todo. Uma dupla chamada Venâncio e Curumba. E, por felicidade, eu acabo conhecendo o Venâncio. Venâncio ele já era uma pessoa de idade, né? E amigo já, e ele me levou me apresentou para um pessoal repentista do Nordeste, né, num lugar chamado, lá no Brás, era tipo um lugar comprido assim, tinha uma mesa comprida e com vários cantadores na cabeceira. Você chegava lá, colocava seu nome, o cantador improvisava em cima do teu nome. Lá eu aprendi muita coisa com o Venâncio. E o Venâncio foi a criatura que deu a mão para o Chico, né, que acreditou no Chico. O Chico cantava na noite em São Paulo com o nome de Chico Samba. Black Power, cabelão, Black Power. Né? Eu também não era Black Power, porque eu não sou negro que nem o Chico, era cabeludo também, mas para cá, para baixo, né? Não era coisa de subir, não. O Venâncio acreditou muito no Chico, e ele tinha um escritório que era Vemba, Venâncio Curumba. Eles lançaram o Jorge Ben, lançaram o Jair Rodrigues, lançaram vários nomes lá. Era uma produtora já, né? O Venâncio já estava velho, estava vivendo já de produção mesmo. E cantou com a gente no Chasque, no grupo lá. Ele, hoje que a gente se chama aí de carrom, o Venâncio fez o que ele chamava de caixa-bumba, que era o seguinte, ele fez de compensado, era um negócio que encaixava aqui, e aí tinha aqui, ele tocava assim, tocava coco, né, entendeu? Uma habilidade fantástica. E ele fazia, junto com a gente fazia isso, ele e uma índia, Carajá, ela era hermafrodita, foi expulsa da tribo lá, Tainá Noridinã. Ela foi expulsa, cantou com a Rita Lee, depois ela foi criada por uma família americana e foi para São Paulo, a gente conheceu esse pessoal todo ali. E o Venâncio levou ela para cantar com a gente, então o Venâncio virou uma história com a gente, de música e tal. E um dia vamos fazer um programa de um diretor chamado Humberto Mesquita, e que era amigo nosso. Nós estávamos, a minha faculdade tinha 3 laboratórios, jornal, televisão e rádio. E nós estávamos fazendo laboratório na televisão. Aí o Mesquita, como a gente mexia com música, ele disse, olha, vocês vão escolher a música aí. Era sobre o cangaço. Aí quem eu vou procurar? Eu e o Zé Luiz, um jornalista amigo meu. Fomos lá, nós estávamos encarregados, né? Fomos lá. Aí conversamos com o Venâncio, ele era nordestino. Venâncio, a gente precisa para gravar o negócio sobre o cangaço. Indica que nessa época ainda era vivo, tinha dois cangaceiros que trabalhavam na parte de hidráulica lá em São Paulo, Zé Sereno e Criança e Zé Sereno, era o nome dele. Olha, Criança e Zé Sereno, né? Que é do tempo do Lampião. Aí fomos lá, e olha, eu levava assim, não, tudo bem, vamos conversar, mas eu queria que desse uma oportunidade para um músico, um cantor que eu tenho aqui, muito bom. Ah, tudo bem, mas ele canta alguma coisa que tem a ver com forró, com sertão. Não, ele é sambista. Eu digo, porra, não dá, porra, não vamos fazer sobre o cangaço, que levar um sambista.
Rapaz, aí ele me encheu o saco, disse, digo, não, faz o seguinte, eu não sou diretor, leva ele lá e tu acerta com o cara lá, porque eu não vou poder definir, levar e de repente o cara não canta. Não, mas eu vou te apresentar, aí vem e me apresenta o Chico Samba. Eu disse, muito prazer, porra, muito prazer. Tá? Embora nem tchum pro Chico, nem sabe, nem ele me reconheceu, nem eu reconheci ele. Aí passa, tá, chega o dia do programa, vamos pra lá, tal, beleza, fizemos o programa, aí termina, na hora do almoço, né, terminava o programa lá pela meio-dia, 1 hora, quando terminou a gente sai doido pra ir embora tomar uma, né. Aí largamos tudo, cara, e sai correndo aí, um cara da coxia lá, vira pra mim assim, tem um cara lá do Amazonas que cantou aí. Digo, do Amazonas? Nem liguei com a história do Venâncio. Que música ele cantou? Pô? Cantou uma música chamada do Índio. Pô, será que o Venâncio trouxe o cara? Acho que, pô, tudo bem, aí saio correndo, quando eu chego no elevador, abriu a porta do elevador, eles estavam de costas, vai entrando todo mundo, então o Chico, o Venâncio e tal, né? Aí que eles viraram de frente, eu vou entrando, eu dei de cara, aí eu reconheci ele. Não, ele me reconheceu. Porra, tu não é filho do seu Raul? E tu não é Chico Tamburete, Chico Tamburete? Tu não é então Chico Tamburete? Porra, passamos uma semana bebendo. Descemos pra lá, tinha uma lanchonete e porrada. Aí fomos para começamos a frequentar um bar lá na Avenida São João com o Vale do Anhangabaú. Acho que até existe até hoje, é um salão grande que tem de sinuca, chama Taco de Ouro. Aí toda noite a gente passou a frequentar lá. E o Chico dizia para mim que eu também passei, porque como ele está muito envolvido em São Paulo, eu queria lembrar de algumas coisas, esquecia também. Ele me falou a mesma coisa, pô, eu quero lembrar o nome de alguma, eu não conheço. Eu estava esperando a pauta no jornal, a pauta saía 2 horas, mas esse dia demorou, foi sair quase 4 horas, 3h30 para 4 horas. Nesse ínterim eu escrevi um poema, uma elegia. Tinha morrido meu pai, a minha mãe em 72 e meu pai em 73. Né? Aí, cara, isso era... peguei, sentei foi escrevi 2 laudas, a elegia. A única coisa que eu lembro desse poema é que dizia assim, era falando deles, mas sobre a ilha e sobre eles, né? E terminava dizendo que a ti, né? Falando, a ti ainda verei, a ilha, né? A ti ainda verei, mas a eles nunca mais. Esse era o fim do poema, que tratava e terminava nisso. Eu escrevi, chego numa coisa, mostrei para ele, o Chico pirou. Disse, porra, meu irmão, posso levar? Pode. Aí ficamos bebendo, ele pôs no bolso e foi embora. Quando foi, eu só entrava 2 horas da tarde no jornal. Quando foi mais meio-dia e meia, toca o telefone. Ouve aí. Digo, ouve o quê, rapaz? Numa ressaca. Ouve aí. Aí pô, era o Cantiga de Parintins. Só que na época que ele mostrou, não era com esse refrão que está hoje. Né? Era um carimbó que eu danço e tu danças para lá e para cá e para lá. No carimbó que eu danço e tu danças, porque ele estava gravando carimbó também. Vou contar o que o Venâncio me falou sobre o Chico. Bem, aí o Chico passou a ser do métier do mundo jornalístico ali, onde ele ia, tomava com a gente e fazia parte. E aí fez o Cantiga de Parintins, virou hit na noite. Todo lugar que a gente ia, porrada cantava. Mas não nesse né? Era na porrada, toada mesmo, né? E fez sucesso na noite em São Paulo. Um dia o Venâncio me chamou e disse, porra, vem aqui que o Chico vai gravar o Cantiga de Parintins. Eu já sabia que o Chico já estava para lá. Aí ele me contou como foi a história para o Chico virar o Chico da Silva na Polydor, Philips Polydor. Era o seguinte, na CBS, o cantor nessa área, nesse tipo de samba de raiz, era o Martinho da Vila. E na Polydor era o Jorginho do Império. Bem, o Venâncio está entrando a gente ensaiava no 20º andar do Largo do Arocho e tinha uma boate em frente. Nós descemos do ensaio e encontrei o Venâncio. E ele me contou essa história, ele disse, ô, Chico vai gravar, meu. Ele entrou na boate e o cara contou a história que o Jorginho do Império tinha brigado com a gravadora. E que eles estavam procurando um sambista que entrasse ali no vago. Se eu tenho o Chico, conclusão, o Chico entrou nessa história aí. Dei o poema para ele levou, ouvi a música, né? Aí passou uns dias bebendo, Chico, cadê o poema? Porra, o Chico se coçou, meu irmão, rodou. Porra, meu irmão, eu acho que eu perdi essa porra, meu irmão. Puta, rapaz, eu briguei muito com esse Chico. Mas, porra, fiquei muito chateado. Porque era uma coisa que
que envolvia o lance dos meus velhos, né, pô? Aí depois, um dia eu pensando, digo, porra nenhuma, pô. Eu perdi um poema, mas nós ganhamos uma puta de uma canção aí, né? E é isso, né? De repente a história foi essa aí, né? É uma coisa muito desprendida, tem algumas coisas que realmente do texto é dele, algumas coisas que ele pincelou e colocou. Agora, a Cantiga de Parintins nasce em cima desse poema, né? E que foi uma coisa incrível. Eu estou contando essa história do refrão, porque o Venâncio me chamou um dia, quando eu tive com o Chico lá, primeiro o apartamento dele foi no Meia, tinha que pegar o trem lá na casa dele, tá um puto apartamento. Aí o Venâncio, olha, o Chico vai gravar a Cantiga de Parintins, pô. Só que tem uma coisa que eu acho que está errada. E o que é? Carimbó, que tu dança, isso é coisa lá do Pará, rapaz. Ele falando pra mim. Ele era lá, não tem nada, né? Aí chamou o filho dele, Clóvis, que tocava craviola. Senta aí, Clóvis. Fred vai aí, contei para ele. Falei dos índios, contei a história da ilha, né? Escreve aí. É simples, Clóvis. Troca tudo aí, tira. Parintins, dos Parintintins, o nome da tribo desse lugar. E ficou, aí gravaram. Ele tirou a parte que era carimbó, que eu danço, tu dança para lá e para cá. Essa foi a história, as coisas nascem assim, né, de uma forma muito espontânea. Eu acho importante registrar essa participação do Venâncio. Foi o Venâncio quem escolheu a primeira música gravada de boi, não fomos nós. Ele fez a gente passar uma madrugada, eu e o Chico cantando música do Caprichoso do Garantido. No final ele disse, é essa aqui. Chegou o boi garantido todo. Então, gravou. E não só gravou, como ele e o Chico fizeram a segunda parte. Garantido é um boi de raça, mais famoso do país. Vem cantar na tua praça, pra fazer você feliz. Depois volta pra manada e ninguém vai empatar. Não existe neste mundo vaqueiro pra lhe pegar. Chegou o boi garantido. Então, o Venâncio era um poeta de mão cheia. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Então, tu imagina, Chico da Silva recebeu o apoio de um compositor como o Venâncio, é doido, né? Vai matar. Vamos lá, mano. Cantiga de Parintins, Dona Siloca. Dona Siloca, minha mãe, benzedeira, tiradora de espinha, rezadora de responso, né? De desmentidura, pegadora de desmentidura. E eu acho que parte desse humanista que está em mim é bem parte dela. Na ilha Tupinabarana nasceu Parintins que eu vou decantar. Na ilha Tupinabarana nasceu Parintins que eu vou decantar. Parintins, dos Parintins, o nome da tribo desse lugar. Parintins, dos Parintins, o nome da tribo desse lugar. No seio da mata virgem, a pureza das araras, o som do silêncio morno, a maloca dos caiçaras, o canto das arirambas no barranco do rio-mar, o som rouco do remanso, o mormaço brando no ar, o catar do mirimiri, mari-mari, Itaperebá, o cheiro do muruci, o vinho do patauá, o cheiro do muruci, o vinho do patauá. Se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque eu sinto que hoje a gente tem um lampejo de percepção sobre aquilo que a gente representa como pessoas dessa Amazônia, que nós temos que falar e dizer aquilo que a gente quer. A arte é uma missão, ensinar-te é minha sina. Não pensas que eu esmoreço se compras os meus poetas. Eu sou pau de dar em doido, sou do povo, sou profeta. Nasceste para invejar e ainda vais morrer de inveja. Nasceste para invejar e ainda vais morrer de inveja.